você fala ali sobre o que é também o desafio, né, de ter um partido que é uma resistência a todo o sistema. É engraçado que eles denominam assim, né? Nós somos contra o sistema, mas os sistemas são eles. É o único viável. E muita gente fala também sobre você perder a esperança. E você menciona que é um governo diferente do Lula 1 e do Lula 2. Você acha que o governo tem compreensão do que é esse novo desafio? E a esquerda compreendeu esse novo desafio? Ou a gente está ainda amarrado a uma, sei lá, ideia equivocada do que é o momento novo que a gente vive hoje, do desafio com relação a esse fascismo representado aí, se quiser, pelo Trump? Eu acho que uma parte do governo sim, uma parte não. Quando o Lula montou o ministério, eu fui uma das pessoas que criticou o chamado núcleo do palácio de dentro do governo, né? São pessoas que eu respeito muito, alguns inclusive são meus amigos pessoais, mas na minha leitura não são pessoas que consigam, por conta da história que tem, ter a dimensão do que é isso. Porque são pessoas que não enfrentaram a ditadura, que têm uma formação teórica que não acho profunda o suficiente para fazer esse tipo de análise concreta da realidade concreta, para usar os termos que o próprio Marx usava, e que viveram a construção do PT não do chão, não do enfrentamento à ditadura, do sindicalismo, das comunidades eclesiais de base, mas viveram um PT a partir do momento em que eles já tinham uma quantidade de poder, né, e de conquistado governos e espaço político no país, e que lidava com a superficialidade de uma disputa meio burocrática, eu chamaria, né, em que você está ali vivendo táticas eleitorais e questões de uma democracia que, na época em que eles cresceram dentro do partido e politicamente, era uma democracia estabilizada dentro de uma burocracia e de uma luta institucional. Não foram pessoas que fizeram grandes greves, não foram pessoas que lideraram grandes movimentos da diretas, que não, né? Então, por falta dessa, isso é insubstituível, não tem como você criar artificialmente na pessoa. Ou ela viveu ou viveu, né? Ou estava ali para saber. Então, se você não organizou nenhuma greve, para ter noção da quantidade de conflito envolvido, das dificuldades que você tem de manter a tua categoria organizada numa linha política que seja suficiente, né, que você tem que ir desde a porta da fábrica, entre muitas aspas, né, porque no meu caso nunca foi porta de fábrica, até já fiz, já participei de organização de apoio a outros sindicatos que eram de fábrica mesmo, mas, em geral, eu sou servidora pública, então, mas só que todos os conflitos esses, eu vejo essas pessoas como pessoas que participaram muito pouco ou nada desse processo. Eu estou falando do Alexandre Padilha, do Márcio Macedo, do Rui Costa, ali aquele núcleo que está dentro do palácio com o Lula. O Lula sabe, o Haddad, em certa medida, também, os outros não, a Simone Tebet muito menos. E aí, isso não permite a eles ter uma quantidade... Porque aí, o que eles viveram? Quais foram as grandes disputas? As disputas internas do PT e as disputas eleitorais, em que você tinha mobilizações, processos em que você organizava, no qual, por exemplo, eles são infinitamente melhores do que eu. Eu sou péssima em disputas eleitorais, Não, é a infelizmente. burocracia que você está falando, nomenclatura, assim, né? Mas Assim, né? isso é o que a gente chama de burocracia. Essas pessoas dificilmente vão ter a dimensão que um Genuíno, um Zé Disseu, Marco Aurélio Garcia, a própria Dilma, a própria Gleisi, em certa medida, por motivos diferentes, teriam de um processo do que é uma luta real, em que você enfrenta um poder de outro tipo, que não vive só ali na disputa da burocracia eleitoral, institucional, da disputa interna, entendeu? E aí eu não vejo uma forma do Lula estar acompanhado de pessoas que possam ajudar ele, porque o Lula é um gênio, e eu não tenho a menor dúvida disso, mas a principal genialidade do Lula está em ser capaz de fazer sínteses criativas e muito organizadas de caldo de cultura que ele tem em volta. Então, em 89, o Lula sentava para construir o programa de governo, com, além dessas figuras que eu citei, pessoas como a Marilena Chauí, o Leandro Konder,
Enfim, você tinha Florestan Fernandes, você tinha um Celso Furtado, um caldo de gente com uma capacidade imensa de fazer análise sobre questões pontuais, ou sobre questões filosóficas, ou sobre questões intelectuais muito grandes. A Denise Paraná fala disso. E ele sentava, ficava ali ouvindo aquelas pessoas fazendo o debate num nível altíssimo, e no final ele fazia sínteses absolutamente impressionantes. E aí mora a genialidade dele na minha leitura. Só que se você tem um caldo ao seu entorno que é pobre, ele não tem como fazer uma síntese tão boa, porque não tem elementos ali em volta para fazer isso, né? E aí eu acho que esse é o maior problema do governo, e na minha leitura, o que o governo precisa fazer é retomar a capacidade do governo de fazer mobilização social, que é uma coisa que pouquíssima gente enxerga. Mesmo quem fala muito da importância de fazer mobilização social, em geral, não vê. Por exemplo, o Zé Disseu fala muito disso, mas ele não fala que o governo tenha um papel. Ele fala, esse papel é dos sindicatos, do MST, da CUT, dos movimentos sociais, do movimento feminista. Eu, nesse momento, vejo o governo como um elemento central para fazer a mobilização, como o Chaves fez com as missões, como, guardadíssimas as devidas proporções, que são muito diferentes, do Quaquá, que, quando era prefeito de Maricá, chamava assembleias para poder enfrentar o poder das empresas de transporte lá da cidade, com as campanhas da fraternidade, com movimentos em que o governo faz, com movimentos em que a gente fez, por exemplo, de vacinação, em que o governo faz a mobilização social, ele chama. Mas o exemplo melhor para mim são as missões do Chaves, que são missões em que, de fato, você precisa o governo chamar a população para resolver problemas sociais de maneira articulada com políticas públicas e com disputa ideológica. É por aí que eu vejo. Mas não é um lugar simples e nem é uma coisa... E eu não vejo hoje no governo pessoas que consigam ter uma visão que vá... Não precisa ser, claro, o que eu penso, né? Eu posso estar errada, mas que vejam isso estrategicamente nesse nível.